Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa sexta-feira, 17 de fevereiro. Agora na Espanha são 21 horas e 59 minutos. No Brasil, 17h59 da tarde. Gente, eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. A BTC ligou o turbo aqui. Vocês vejam que a força gravitacional da VWAP semanal sugou o preço aqui das uppers em direção a ela. Chegamos a perder a primeira upper, né? Quase encostamos na VWAP semanal. Só que aí rapidamente retomamos a pernada impulsiva. Então é possível concluir aqui desse gráfico de 4 horas que depois dessa acumulação aqui, ó, a gente startou uma subonda 1, foi uma subonda 2 que perdeu a última upper, que é a primeira upper, na verdade, né? A última upper foi aqui, ó, estressada. Aí ameaçou buscar a própria VWAP semanal, mas como tem muita gordura para queimar nos time frames mais longos, como o semanal, como o gráfico no mensal, o diário e o semanal, a gente está se desdobrando numa onda 3. Então, na minha leitura, a próxima parada da BTC é a última upper aqui. Na verdade, a gente ameaçou a perder a primeira upper. Agora a gente vai buscar a última upper, que está entre 26.700 e 28 mil dólares, basicamente, 27.700. Tá? Vai ficar ali entre 26.700 e 28 mil dólares, porque às vezes ela dá uma agulhadinha para cima da última upper. É para lá que a gente está indo nessa subsequência ondulacional de Elliott, vamos colocar assim. No gráfico diário normal, vamos colocar aqui na BTC, eu estava analisando a GIX antes, olha aqui, ó, a gente está desenhando um corpo real de candle comprador que vai avançar para além do topo do corpo real de ontem. Então, como a gente já superou esse topo aqui, a próxima parada da BTC no diário com certeza é 30 mil dólares. Não tem mais o que discutir. Na projeção, a nebulosidade esverdeada segue galgando um belo espessamento, então a nossa onda 3 está confirmada na banda de VWAP mensal. A gente voltou a esgarçar a upper, o que é muito bom. Na verdade, ficou no radar um eventual engolfamento para a BTC buscar de volta a própria VWAP mensal, mas agora, com essa movimentação de hoje, não tem mais jeito. E o 4 horas confirma essa movimentação. A BTC está se desdobrando para um patamar lá próximo de 27 mil dólares. No gráfico intraday, a BTC foi um reloginho. Todos os sinais na sala de sinais e no copy trade fecharam no lucro e acabou dando gain no bolso dos assinantes. Ou seja, batia aqui nas lowers, voltava para VWAP, estressou aqui a penúltima upper, voltou para VWAP. Foi aqui que a gente abriu, ó. No copy trade, foi aqui que a gente abriu na sala e foi lucro no bolso dos assinantes. Na seara fática, o CEO da Binance, o CZ, ele nega que vá deslistar tokens sediados nos Estados Unidos. Tá rolando um zoom no Twitter, dando conta de que o CZ estaria retaliando os reguladores norte-americanos, estaria disposto até deslistar a USDC, que pertence ao grupo BlackRock, mas ele negou, não tem nada não existe nada nesse sentido, por assim dizer. E o ex-presidente da CFTC, que regula as commodities, o mercado de commodities nos Estados Unidos, diz que a SEC está certíssima em startar esse processo administrativo que vai redundar também num processo criminal contra a Terraform Labs e o próprio Ducon, o criador dessa stablecoin 100% algorítmica que acabou enveredando numa espiral da morte e colapsando, transformando em pó mais de 80 bilhões de dólares com B de bola. E o regulador financeiro da Califórnia vai lançar um rastreador de fraude criptográfica baseado em reclamações. Enfim, é o novo normal. Tem muita gente também enveredando por ativos criptos que não tem qualquer critério de valoração ou mesmo fundamentos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o Federal Reserve diz que atingir a meta de 2% de inflação ao ano significaria destruir, esmagar a economia norte-americana. Ou seja, em outras palavras, a inflação é o novo normal nos Estados Unidos da América. E aqui na Zero Hedge, uma reportagem muito interessante
sobre uma possível fraude cometida pelo Ducon, o fundador da Terraform Labs, e na qual ele teria escondido para si e escamoteado do patrimônio da Terraform Labs 10 mil BTCs, segundo um documento arquivado pela própria SEC. Ou seja, gente, se o Ducon efetivamente escondeu 10 mil bitcoins da Terraform Labs, que poderia ter salvo a UST do PEG de 1 para 1, que acabou despegando, essas 10 mil BTCs, se efetivamente elas pertenciam ao colchão de garantia da UST, aí sim ele está em maus lençóis. Segundo a SEC, ele efetivamente escondeu essas 10 mil BTCs que poderiam efetivamente ter salvo o ecossistema Luna UST, que era um sistema de pesos e contrapesos. Quando se vendia o UST, o colchão de Luna, que era integrado por outros ativos criptos, como a própria BTC, formava uma parede de recompra e vice-versa. Mas o sistema acabou colapsando. Eu, por exemplo, tentei entrar na arbitragem, fiquei na fila dentro da blockchain da Luna durante 4 horas. Quando chegou a minha vez, a UST, que estava 0,87, já tinha baixado para 0,20 alguma coisa, e acabei que não consegui nem recuperar o dinheiro que eu coloquei para entrar na fila. Mas enfim, se ele efetivamente tivesse deixado esses colchões de garantia, como a SEC está dizendo, a UST não teria entrado na espiral da morte. E motoristas e donos de Teslas estão revoltados e preocupados com o tempo de espera nos superchargers. Os superchargers são ambientes, aqui na Europa tem muito, já que há muitos donos de Teslas, são ambientes onde o sujeito deixa a Tesla, o carro carregando, principalmente nas estradas, nas autopistas, que se chamam aqui na Espanha. O fato é que o Elon Musk resolveu abrir os superchargers para qualquer carro elétrico de qualquer montadora. Na verdade, esses ambientes viraram grandes negócios paralelos para a Tesla, já que os donos de Teslas pertencem a um padrão de consumo mais elevado, viraram ambientes de confraternização, vamos colocar assim. O sujeito fica lá 15, 20, 30 minutos esperando o carro carregar e acaba interagindo com outros proprietários de Teslas. O fato é que abrindo esses ambientes de superchargers para outras montadoras, para outros veículos, inclusive híbridos, alguns usuários acham que está havendo uma interferência ou uma suposta contaminação por detentores de carros de valor agregado menor, vamos colocar assim. Na verdade, tem muita vaidade envolvida nisso aqui. Para a base de usuários expandida da Tesla, é um bom negócio, já que ela acaba ganhando ali na administração daqueles ambientes. Mas, enfim, fica esse burburinho aqui da zona do euro dos Estados Unidos. Eu ainda não tenho conhecimento desses ambientes de superchargers no Brasil, mas já vai existir também. Gente, a BTC segue aqui acumulando. A próxima parada dela vai ser o topo do dia 16 de fevereiro, ali foi ontem, né, de 25.250. Ali a gente vai fazer um pullbackzinho, aí dispara para 27 mil e alguma coisa, que são as uppers aqui da banda de VWAP semanal no 4 horas. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus.